Alô, alô, pessoal, tudo bem? E aí, mais uma prova, né? Penúltima, tá faltando aí mais uma. Me conta como é que vocês foram nessa avaliação, o que é que deu? Achou fácil, difícil? Era isso mesmo que você estava esperando? Né? Não tava complicada, não, mas tinha lá seus detalhes, tá? Então, vamos embora lá. Vou fazer aqui primeiro a correção da frente A, ok? E na sequência eu vou gravar a frente B para não ficar muito extenso, tá? Então, começando aí, a frente A. Na frente A, então, a gente trabalhou com soluções e um dos temas era a gente falar a respeito das soluções, da comparação entre os nossos sistemas. Nessa questão aí, então, de 2022, da Universidade Estadual do Ceará, ele fala a respeito sobre os coloides, né? Então, sobre os sistemas coloidais e os sistemas dispersos, é correto afirmar, na letra A diferença fundamental entre um coloide e uma solução é a natureza das partículas, tá? Bom, pessoal, a natureza das partículas não é um motivo para a gente poder diferenciar um do outro, tendo em vista porque que eu posso ter qualquer um deles, mas o que vai fazer com que a gente tenha a diferença de um para o outro vai ser o tamanho da partícula, tá? Então, um coloide é quando a gente tem uma partícula grande o suficiente para que a gente possa enxergar usando algum equipamento óptico, e a solução é quando a partícula ela é muito pequena. Letra B de bola. As suspensões são geralmente agregados de íons e moléculas. Falso. Nós não temos agregados de íons e moléculas, não. As moléculas são muito pequenas. A gente teria, então, no caso, se fossem íons e moléculas, nós teríamos uma solução e não teríamos uma suspensão, né, que seria uma mistura efetivamente heterogênea, né, partículas muito grandes. Ok? Letra C, o movimento aleatório das partículas coloidais é denominado efeito Tyndall. Efeito Tyndall é a dispersão da luz, tá? A dispersão da luz. O movimento aleatório é o denominado movimento browniano, que é um movimento irregular e incessante das partículas coloidais devido ao choque das moléculas com as partículas do dispersante. E por esse motivo é que a resposta é a letra D de dado. Letra E, a diálise utiliza membranas que permitem a passagem de coloides e evitam a passagem de soluções verdadeiras. Tá? Então, falso isso daí, nem coloides, nem soluções verdadeiras. Então, resposta certa, letra D de dado. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. A solubilidade aquosa de KNO3 é de 36 gramas por 100 mililitros numa temperatura de 25 e de 55 na temperatura de 35. Tá? Uma solução de KNO3 preparada numa temperatura de 30, contendo 55 desse sal em 100 ml. Então, veja bem, ele me deu aqui que na temperatura de 25 graus Celsius, eu consigo dissolver 36 gramas, tá? E que na temperatura de 35 graus Celsius, eu consigo dissolver 55. Pessoal, então, entre 25 e 35 graus Celsius, que obviamente é onde se encontra a pergunta da questão, eu posso ter valores maiores do que 36 e menores do que 35. No momento em que você coloca 55 numa condição em que eu não consigo dissolver 55, porque o 55 eu só consigo dissolver a 35 graus Celsius, isso significa que quando você tem esse sistema e você coloca uma quantidade aqui de 55 gramas, seguramente uma parte desses 55 gramas vai formar um precipitado.
E aí o que foi que a gente viu? A gente viu que esse daqui não é uma solução. Nós temos então um sistema heterogêneo, onde nessa parte aqui nós temos uma solução saturada, que já está no limite, né? E aqui nós teremos precipitado, um precipitado. Afinal, eu joguei 55 num lugar que cabia menos do que 55, tá? E por esse motivo, a resposta dessa questão é letra B de bola. Então, eu tenho uma solução saturada com a presença de um precipitado, tá? Não tem condição da gente não ter precipitado. Uma solução não saturada está errado, né? É, na letra E, eu tenho uma mistura heterogênea, ok. Formado por um sal precipitado, ok. Por água pura, não. Tá? Nós temos aí uma solução saturada, porque uma parte do 55 ficou dissolvido. Tá entendido? Bora lá na próxima. Nessa questão, a gente tem um gráfico e ele me diz, ele identifica para mim aí um ponto A, né, que é esse ponto que está aqui, e ele me pede que solução é essa que eu terei no ponto A e que tipo de dissolução é essa, tá? Então, aqui a gente tem uma situação, pessoal, que me mostra o seguinte, que o aumento da temperatura faz com que a gente dissolva mais, ou seja, essa minha curva me mostra que quando eu aumento a temperatura, eu dissolvo mais. Quando isso acontece, o aumento da temperatura, a solubilidade aumenta, a gente entende que essa é uma dissolução endotérmica. Então, por conta disso, eu posso cortar essas duas proposições aqui, tá? Aprendemos também que todos os pontos que se localizam exatamente em cima da linha são pontos que me mostram soluções saturadas, aquelas que estão abaixo da linha são soluções insaturadas e aquelas que estão acima da linha é supersaturada. Então isso significa que a resposta dessa questão é a letra A. Então o ponto A me indica uma solução insaturada com uma dissolução endotérmica. Beleza? Vamos lá para a próxima. Bom, questão da Unicamp de 2021, ele me dá uma condição de ter uma solução de 77% do álcool. E o que é que significa eu dizer que eu tenho 77% em volume, ou seja, V barra V? Isso daqui significa que você vai ter 77 mililitros do meu soluto, que no caso vai ser o álcool, em 100 mililitros da solução. Podemos dizer, então, que se eu tenho 100 mililitros da solução, eu vou ter aqui 23 ml de H2O e eu tenho 77 ml do álcool. Turma, se eu tenho 77 ml de álcool, então eu tenho 77 mililitros de álcool etílico e eu tenho 23 ml de H2O, isso seguramente me permite marcar a letra B de bola, que seria então tudo multiplicado por 10. 770 ml de álcool e 230 ml de água. Beleza? Tranquilo essa, né? Vamos lá na próxima. Vamos lá. Enem 2024, pessoal. O soro caseiro serve para combater a desidratação, etc. E ele me dá aí as informações que são. Uma receita simples consiste em utilizar 2 colheres pequenas de sal de cozinha dissolvida em 2 litros, e isso vai fazer com que eu tenha uma solução de concentração 1,4 miligramas por mililitro. Turma, 1,4 miligramas por mililitro é igual a 1,4 gramas por litro. É a mesma coisa. E aí eu tenho a equação de dissociação do NaCl, que produz aqui o Na+ e o Cl-, e eu percebo que se eu tiver 58
1,5 gramas disso, eu produzo 23 gramas disso. Como a quantidade que eu tenho é de 1,4 gramas por litro, então perceba, aqui tem 2 litros, só que tem 2 colheres. Tá? Então, como ele está querendo saber de uma colher só, seria para 1 litro. Deu certo, isso daí a questão ajudou, facilitou. Então, aqui eu coloco 1,4 gramas, aqui eu coloco x. Vou fazer esse cálculo, vou encontrar que x vai ser igual a 3,56 gramas. Resposta, então, dessa questão, D de dado. Tudo bem? Vamos lá na próxima. Próxima questão, nós temos aqui que a concentração molar vai ser igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Concentração molar, então, vai ser igual a 21 dividido por 342, volume 0,2. Então, nós vamos encontrar que a resposta para essa questão, o gabarito é letra D de dado, 0,3. Molaridade igual a... Opa, Júlio, não é essa caneta. Molaridade é igual a 0,3 mols por litro. Júlio, quero fazer por regra de 3? Faça, muito fácil. 1 mol são 342 gramas. 21 gramas vai ser x. X vai ser igual a 21 dividido por 342, vai dar 0,06 mol. Aí você faz que 0,06 mol é um volume, é a quantidade que eu tenho no volume de 200 ml. Como você quer saber para 1 litro, 1000 ml, Y. Y aqui vai ser igual a 0,3 mols por litro. Mesmo jeitinho. Tranquilo, pessoal? Próxima. Última questão dessa frente me fala a respeito do diesel S10. Aí ele me fala aqui, no diesel S10, qual é a quantidade que eu tenho de enxofre em 1 litro? Pessoal, nós aprendemos que quando eu escrevo 10 partes por milhão, o significado disso daqui é que eu tenho 10 miligramas por litro ou eu tenho 10 gramas por metro cúbico. Como ele está me pedindo por litro, então o diesel S10 significa que eu tenho 10 miligramas em 1 litro. Ou seja, resposta da questão, B de bola. Facinho? Beleza? Então, pessoal, a gente encerra a frente A, daqui a pouco, frente B aí para vocês, tá bom? Vá lá na sequência. Beijo grande.